Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, 6h39 confirmando. Cruzeiro já está concentrado, Hotel Nobile em Juazeiro, na Bahia, depois da última atividade que foi pela manhã no estádio Adalto Moraes, aquele trabalho mais para conhecimento, as condições do gramado, e aí conversando com um e com outro, é um fator que pode preocupar o Cruzeiro. Claro que está longe de ser um gramado de Mineirão, de Gigante da Pampulha, então o Cruzeiro vai ter que se adaptar às condições que vai encontrar no estádio Adalto Moraes nesta quarta-feira, 7 horas da noite, Cruzeiro buscando o empate para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Neste último treino, o técnico Felipe Conceição, guardando algumas dúvidas para aquela definição na última conversa, na pré-eleição, ele tem dúvidas principalmente ali no meio campo, porque o Everton deve ser mesmo escolhido para a vaga do Joseph, na zaga, ao lado do Ramon. Ramon, apesar das críticas, deve ser mantido entre os titulares. Aí para a vaga do Flávio, tem Adriano ou Matheus Neres. Rômulo está confirmado. Rafael Sobis é mantido ou ele coloca um jogador, um volante, como ele gosta de utilizar, o Matheus Barbosa no caso? O Cruzeiro tem a vantagem e a Juazeirense deve sair para buscar o resultado de qualquer forma, com Bruno José, Ayrton e Bissoli. Então, só para ficar mais claro aqui, o time é provável: Fábio, Cáceres, o Everton, Ramon e Matheus Pereira, Adriano ou Matheus Neres, Rômulo, Sobis ou Matheus Barbosa, Bruno José, Ayrton e Bissoli. Não deve fugir muito disso. O Cruzeiro do Conceição é jogo importantíssimo, decisão para carimbar a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. E claro que tem uma premiação importantíssima em jogo. Dinheiro é o que o Cruzeiro precisa no momento. São 2.700.000 reais. E esse time, Léo Figueiredo, o que você faria de diferente? Tiraria ou não o Ramon, que está mal nos últimos jogos? Manteria o Sobis? Depois daquela polêmica lá, eu já fico meio ressabiado se o Sobis começa ou se vai pro banco. E aí, Léo, boa noite. Boa noite, Samuel. É muito fácil pro comentarista, né, que não tem que fazer a gestão do grupo. Pro Felipe Conceição, nesse momento, essa situação do Sobis não é ideal, por dois motivos. O primeiro, porque sempre se um jogador publicamente se coloca contra o treinador, tem um comportamento como teve o Sobis, isso gera algum ruído que precisa ser resolvido dentro do vestiário. Mas, o outro ponto é o Rafael Sobis. É um dos líderes do elenco, é um dos caras que referência nesse time do Cruzeiro, é uma referência o Rafael Sobis. Então, rapidamente, fosse eu, Felipe Conceição, teria uma conversa com ele, teria uma conversa com o grupo, porque o Cruzeiro já tem problema demais para ter problemas internos entre jogador e treinador. O Cruzeiro não pode se dar esse luxo. Assim como o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de tomar gols amanhã, Samuel Venâncio. Porque o que a gente elogiava durante o Campeonato Mineiro, o que mais tinha evoluído no Cruzeiro, que era a defesa, piorou sensivelmente nos últimos jogos. E amanhã é bom não dar sopa pro azar. Eu, com toda sinceridade, não mexeria muito no time, mas que eu ia cobrar bastante dele, que amanhã não pode nem sonhar em ser desclassificado, isso eu ia, Samuel. Pois é, e aí uma segurança maior, o Fábio está de volta. Ele ficou fora contra o CRB, cumprindo suspensão. A Juazeirense vem com tudo para este duelo. Fala, Rubem Júnior, boa noite. Boa noite, Samuel. Um abraço para você, para quem nos acompanha na turma do bate-bola. Momento mágico da Sociedade Desportiva Juazeirense e ainda acreditando até pelo ano que vem tendo. Começou bem no Campeonato Baiano, liderou a fase de grupos, foi eliminada pelo Atlético de Alagoinhas na semifinal. Na Copa do Brasil, na primeira fase, passou pelo Sport, vitória 3-2. Na segunda fase, nos pênaltis contra o Volta Redonda. E o técnico Carlos Rabelo, de 57 anos, assumiu um bom trabalho que estava sendo realizado pelo Givanildo Salles. O Carlos Rabelo assumiu justamente contra o Cruzeiro a derrota e agora tenta o resultado
para a tão sonhada classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Hoje à tarde finalizou a preparação, não tem desfalque, apenas um reforço pro meio, que é o meia Clebson, ele que atuou contra o Cruzeiro, ficou de fora no final de semana, no desafio que a equipe teve pela Série D do Campeonato Brasileiro, estreia com empate contra a Itabaiana de Sergipe por 1-1, sinal eletrônico marcando 6h45, uma provável escalação para amanhã, que terá Rodrigo Calaça, Guilherme Lucena, Mineiro, Eduardo e Daniel, Vaguinho, Sapé, Patrick e Clebson, o ataque Tony Galego ou Kesley e Nino Guerreiro é a Juazeirense provável para amanhã. Diga, Léo. Ô, Rubens Júnior, por falar em Copa do Brasil, a gente está falando do confronto Cruzeiro e Juazeirense, já temos o primeiro classificado para as oitavas da final da Copa do Brasil. Oitavas de final, né? Depois de fazer 2-0 no jogo de ida, o Santos venceu o Cianorte do Paraná, dessa vez por 1-0. O jogo foi agora à tarde na Vila Belmiro. O gol foi do Marcos Guilherme. Daqui a pouco tem um jogo, Samuel Venâncio, daqueles. O São Paulo tem duelo decisivo contra o 4 de julho. O time do Piauí ganhou a primeira por 3-2 e está por um empate a desclassificar o São Paulo. Você acredita no 4 de julho, Samuca? Pode surpreender, mas acho que da tricolor paulista vai também avançar. Eu também. Pois é. Assim como tem que dar o Cruzeiro. Amanhã, então, com a Juazeirense, esse Clebson aí que o Rubens falou, que ficou fora no final de semana, quase mete um golaço no Mineirão. O Fábio fez uma grande defesa. Para justificar a manchete aqui da turma do bate-bola, uma informação que a gente vinha trazendo nos últimos dias sobre o meia Marcinho. O Marcinho vai voltar a treinar normalmente com o grupo na Toca da Raposa 2. Isso a partir de sexta-feira. Uma informação antecipada aqui pela Itatiaia. Houve uma conversa do Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Cruzeiro. Qual que é o entendimento? O Marcinho tinha uma negociação perto de ser fechada com o CSA, aí surgiu a negociação do Pastana com o Cruzeiro, aí ela foi congelada, esta situação, porque o Pastana estava levando para lá, o Pastana veio para cá e o Marcinho ia para lá da mesma forma, então ele ficou. E nos últimos dias, já com o Pastana como diretor de futebol do Cruzeiro, eu conversei com o staff do atleta. Chegaram 4 sondagens de clubes da Série B e uma de um clube da Série A para o Marcinho. E aí o Cruzeiro entendeu o seguinte: o Marcinho serve para um monte de equipe, não vai servir para o Cruzeiro que está precisando de jogador. Então o Pastana conversou, resolveu a situação e o Marcinho volta a ficar à disposição do técnico Felipe Conceição. O Marcinho no Cruzeiro fez 12 jogos, 1 gol marcado, atuando em uma função diferente. Todo mundo que acompanha o futebol sabe que no Sampaio Corrêa ele atuava como meia centralizado e na Série B do ano passado, a última, 37 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências. Então o Marcinho voltando a ficar nos planos, é opção aí para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Pastana chegou, foi apresentado na entrevista coletiva, ele falou até uma posição diferente do que vinha sendo praticado aí no discurso do técnico Felipe Conceição, que o Cruzeiro precisa sim de peças para deixar o elenco mais forte na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro vai ao mercado buscar mais jogadores, com toda certeza é o que pensa o novo diretor de futebol do Cruzeiro. E aí, até depois da derrota para o CRB, o Felipe Conceição meio que já admitindo que o Cruzeiro precisa realmente de buscar algumas peças no mercado. Para a gente já caminhar aqui para o final, Emanuel, vamos passar aqui as informações do Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Muita coisa acontecendo, todo dia tem uma questão. O Cruzeiro que tem uma parceria com o escritório Ferreira e Chagas Advogados, com o Dr. Davidson Malaco, e é muito trabalho para esta turma. Hoje foram 2 situações importantes. Começando com uma sentença, o processo estava até em segredo de justiça, e aí o sigilo foi baixado, e o Cruzeiro terá que pagar ao ex-atacante Ezequiel. Não é o lateral não, o lateral também tem uma ação aí já mais antiga.
É aquele que veio do esporte, jogou aí na época do Rogério, na reta final do Brasileiro de 2019. Depois ele saiu. O Cruzeiro sendo condenado em primeira instância a pagar R$1,5 milhão entre verbas rescisórias, salários atrasados, aí multa também. A Justiça do Trabalho entendeu desta forma. É uma decisão que cabe recurso. E também em primeira instância, esse processo é do conselheiro nato Alexandre Lemos. Ele é um daqueles que foram remunerados na gestão do Wagner Pires de Sá. E o Alexandre Lemos, ele entrou com uma ação na Justiça pedindo quase R$4 milhões, R$3.900.000. E aí ele queria que a Justiça do Trabalho entendesse como um vínculo empregatício dele com o Cruzeiro durante um tempo, os serviços que foram prestados, e ele pedia então este valor. E na defesa, o Cruzeiro anexou uma parte de outra ação do Alexandre Lemos, já na Justiça Comum, naquele processo que os conselheiros foram excluídos e depois eles, através da Justiça, voltaram ao Conselho, e lá o Alexandre Lemos disse, nesta ação na Justiça Comum, que não era funcionário do Cruzeiro, que não tinha vínculo nenhum com o clube, que não era empregado do clube, por isso tinha que continuar como conselheiro. Então o Cruzeiro anexou isso na ação na Justiça do Trabalho, e aí a Justiça do Trabalho definiu em primeira instância a sentença negando todos os pedidos do conselheiro Alexandre Lemos. E além disso, ele terá que pagar mais de R$200 mil entre honorários advocatícios e custas processuais. Então, uma defesa importante feita pelo jurídico do Cruzeiro nesta ação do conselheiro contra o clube. Claro que o Cruzeiro tem muito problema ainda na Justiça do Trabalho, mas na medida do possível vai tentando resolver todas estas situações. Mas agora é a turma descansar, Emanuel, no hotel e focar na decisão desta quarta, porque além da classificação, o Cruzeiro quer muito essa grana de participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. É o maior campeão e vai aí para buscar esta vaga na próxima fase, Carneiro.